Se nesse momento os obstáculos da sua vida parecem intransponíveis e você está pensando em desistir, para tudo. Eu te proponho um desafio. Nos próximos 9 minutos eu garanto que você vai entender que os seus problemas só parecem assustadores porque você ainda não aprendeu a importância de ser o herói da sua própria vida. Se isso não acontecer, tudo bem, sinta-se à vontade para entregar os pontos, mas se você mudar de ideia, me conta nos comentários, combinado? Quantas vezes você já olhou para os seus problemas e se perguntou por que isso tem que acontecer justo comigo? Bom, saiba que você não está só, porque o Rango, protagonista do filme que inspirou o nosso papo de hoje, passou pelo mesmo dilema. Ele era um camaleão de estimação que sonhava em ser herói, mas que depois de sofrer um acidente se viu abandonado e obrigado a enfrentar obstáculos que não existiam em sua vida anterior. E depois de muito tentar se esquivar das suas responsabilidades, o que não adiantou de nada, ele teve uma epifania que, em suas palavras, revelou que o herói não pode existir no vácuo. Precisamos de um evento irônico e inesperado que impulsione o herói ao conflito. Tá um pouco perdido em relação ao que ele falou, né? Então vem cá porque eu vou te explicar qual é o segredo escondido nessa frase e como ela pode mudar a forma com a qual você enxerga as dificuldades. Bom, você provavelmente tem uma imagem da pessoa que gostaria de se tornar, certo? Por exemplo, vamos supor que você queira ser mais amoroso, gentil e paciente. Ou seja, esse é o seu norte, é o seu herói, é o que você almeja alcançar. Agora, por outro lado, você já deve ter reparado que nós acreditamos que os conflitos que surgem em nossas vidas existem apenas para nos atrapalhar a chegar onde queremos. Ou seja, sob essa perspectiva, nós somos as vítimas e os problemas parecem não ter nenhum propósito. E cá entre nós, a gente sabe bem quais são as consequências desse entendimento errado, né? Reclamação e estresse que, em vez de mudarem a nossa situação, apenas pioram tudo. Ou seja, não é curioso o fato de que todas as pessoas no mundo, sem exceção, enfrentam problemas ao longo de suas vidas e mesmo assim a gente acha que eles não servem para nada? Pois então, é justamente aí que o Rango introduz uma ideia que muda tudo. Segundo ele, você sofre com as adversidades simplesmente porque ainda não assumiu o papel de herói da sua história. E eu imagino que você esteja se perguntando o seguinte: como assim, cara? Que papo de herói é esse? Eu sou uma pessoa normal, a minha vida não é um blockbuster e eu estou de saco cheio dos meus problemas. Calma, você não precisa se comparar com o Super-Homem e nem com a Mulher Maravilha, até mesmo porque eles são super-heróis. E a nossa ideia é se basear na realidade, ou seja, nós queremos entender o que exatamente significa o termo herói. E olha só que curioso, uma rápida pesquisa online nos faz descobrir que herói é um indivíduo notabilizado por suas realizações, seus feitos guerreiros, coragem, abnegação, magnanimidade, etc. E também pode ser um indivíduo capaz de suportar exemplarmente uma sorte incomum, por exemplo, infortúnios e sofrimentos, ou que arrisca a vida pelo dever ou em benefício de outrem. E é aí que mora uma peça importantíssima do nosso quebra-cabeça. Porque veja só, essa simples análise do significado da palavra herói nos mostra que absolutamente qualquer um pode interpretar esse papel, certo? Afinal de contas, a única coisa que separa uma pessoa comum de um herói é a capacidade de enfrentar os obstáculos da vida e se manter de pé. Ah, deixa só eu fazer um parênteses bem rapidinho no nosso papo. Se você estiver disposto a se tornar o herói da sua vida, então deixa um like aqui no vídeo para eu saber, por favor. E também, caso você ainda não seja inscrito no canal, é só clicar no botãozinho aqui embaixo e vamos que vamos. Agora, retomando o nosso raciocínio, me responde uma coisa. Com esse símbolo do herói em mente que nós acabamos de analisar, por que você acha que as pessoas amam ir ao cinema? Muito simples, não é mesmo? Porque elas querem ver o protagonista superar todos os desafios e assim se tornar uma pessoa melhor. Ou seja, de alguma maneira isso te motiva. E adivinha só por que isso acontece? Porque a jornada do protagonista reflete a sua própria história. Não é à toa que dizem que a vida imita a arte. Para comprovar isso, nós podemos recorrer ao Sid Field, um dos maiores estudiosos sobre o processo de escrita de um filme, que no seu livro Manual do Roteiro diz o seguinte: conflito, luta, vencer obstáculos, tanto externa quanto internamente, são os ingredientes primários de todo o drama. É responsabilidade do escritor gerar conflito suficiente para manter o público ou o leitor interessado.
Então, adivinha só, a mesma lógica se aplica à sua vida. Portanto, não adianta fugir do inevitável, porque do mesmo jeito que você não gosta de ver o protagonista fugir dos seus desafios, você, como responsável pela sua própria história, também não deve se esquivar. E eu entendo que por vezes você pode pensar, cara, dessa vez não tem como, eu tô falando sério, eu não aguento mais, o problema é muito maior do que eu e eu prefiro só desistir, sabe? Olha, nesses casos é importante que você se lembre que a maioria dos filmes começa com uma pessoa comum, aparentemente sem qualquer potencial para poder mudar a sua vida. Só que é justamente o ato de enfrentar os seus desafios que a transforma em um herói. Entende? Ou seja, você tem plenas condições para se tornar a pessoa que você sonha em ser. Aliás, isso nos leva ao ponto mais importante do nosso papo de hoje, que é compreender qual é o verdadeiro propósito dos problemas que nós enfrentamos. E adivinha só, a gente vai fazer isso agora. Mas antes, deixa eu te dizer uma coisa bem rapidinho. Se você quiser se aprofundar nesse tema de como nós podemos aprender sobre a vida através da arte, eu disponibilizei um guia de autoconhecimento gratuito com 7 lições justamente sobre isso. E para acessá-lo é muito fácil, basta clicar no link do primeiro comentário fixado aqui nesse vídeo. Bom, retomando o assunto, eu imagino que você lembre que no início do nosso papo a gente observou que todos nós queremos ser pessoas melhores no futuro e que os obstáculos parecem nos impedir de alcançar o que queremos. Pois então, é aí que mora todo o engano. Porque, na verdade, o propósito dos desafios é te preparar, fazer com que você cresça como ser humano para então se tornar quem você sempre quis ser. Entende? Ou seja, o que você realmente precisa compreender é que a transformação acontece graças aos obstáculos, porque é justamente no impulso de superá-los que ocorre o crescimento. E sabe qual é a parte mais interessante? A natureza está repleta de exemplos que comprovam isso. Quer ver só? A uva precisa ser esmagada para se tornar vinho. A ostra precisa se ferir para que nasça a pérola e o diamante precisa sofrer muito desgaste para se tornar valioso. Ou seja, todo problema que você enfrenta te incentiva a melhorar como pessoa. E pode ser que você esteja se perguntando, peraí, pô, então isso significa que eu tenho necessariamente que passar por vários problemas? Não existe nenhuma outra saída menos dolorosa? Olha, a esse respeito, vamos ser sinceros, né? A gente sabe muito bem que de vez em quando nós somos preguiçosos e que crescer exige muito esforço. Portanto, se não fosse pelas adversidades, você certamente não seria capaz de se tornar o herói da sua história. Aliás, para comprovar isso, basta lembrar daquele ditado que diz que é na tempestade que se conhece o bom marinheiro. E de tudo isso que a gente falou, sabe o que realmente é mais interessante e admirável na postura do herói? É que o verdadeiro herói não se preocupa em ganhar a batalha porque sabe que isso está fora do seu controle. Portanto, o seu único objetivo é sempre dar o seu melhor. Afinal de contas, isso sim depende exclusivamente dele. Ou seja, não perca tempo sofrendo pelo fato de que o problema que você está enfrentando parece não ter solução. Em vez disso, saiba que o que realmente importa é a sua postura diante das adversidades. Aliás, lembra que o Sid Field disse que é a responsabilidade do escritor gerar conflito suficiente para manter o público ou o leitor interessado? Pois então, jamais se esqueça qual é o seu papel nesse jogo. Você está aqui para interpretar o herói e ser o protagonista da sua história. A escrita cabe a outra pessoa. Até porque, vamos combinar, né? Qual seria a graça de já saber o final da história? E por falar em história, tá mais do que na hora da gente retomar a jornada do Rango, não é mesmo? Bom, o fato é que depois de muito sofrer por achar que ele era apenas um camaleão sem nada de especial, o Rango compreendeu que qualquer pessoa poderia ocupar o posto de herói da sua própria vida, e que para isso bastava encarar de cabeça erguida os desafios que eram postos em seu caminho. Ou seja, não tem para onde fugir porque agora a bola tá no seu pé. Então me responde o seguinte, você tá disposto a pagar o preço para se tornar o herói que você almeja? Bom, conforme o nosso combinado no início do vídeo, não se esqueça de me contar aqui nos comentários, por favor, se a ideia por trás do filme Rango te ajudou a pelo menos mudar a perspectiva com a qual você encara os problemas da sua vida. Enfim, espero que o nosso bate-papo tenha te ajudado e a gente se vê em breve.